Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. É um privilégio poder estar de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando desta feita a lição Conectar Mais Jovens, da editora Betel, que traz por tema Cartas Pastorais, Princípios para uma Vida Bem-Sucedida. E a lição de hoje é a lição de número 4, Cuidando da Doutrina. O texto de referência está registrado em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de 13 a 16. O versículo do dia diz: se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de 3 a 4. A verdade aplicada diz: é dever de todo cristão zelar pela doutrina bíblica e cristocêntrica. Os objetivos da lição de hoje são 3, como sempre, e o primeiro deles é entender o que é doutrina nos escritos bíblicos. Segundo, mostrar que uma igreja sadia se faz com uma doutrina sadia. E terceiro, evidenciar uma vida alicerçada na doutrina. A nossa oração hoje é para que possamos viver e defender os ensinamentos de Jesus Cristo revelado em sua palavra. A introdução, ela está dizendo que a doutrina é como a coluna vertebral de um corpo. Ela é o que sustenta e o mantém firme. É justamente na coluna por onde passam os nervos, e se estes se romperem, o corpo perderá as funções essenciais de locomoção, podendo gerar paralisia. Baseando-nos nisto, percebemos o quanto a doutrina é vital na vida da igreja. Então, aqui o comentarista ele coloca aqui na introdução que a doutrina ela é como se fosse a nossa coluna vertebral. É ela que nos ajuda a manter o corpo de pé. É através dessa coluna vertebral, que todos os ligamentos, medulas, todas as sensibilidades passam por ali para todos os órgãos. E aí você, quando tem tudo isso funcionando adequadamente, você tem um corpo sadio. Então, da mesma forma, é a doutrina para a vida da igreja. Se ela tem uma doutrina sadia, essa igreja automaticamente será uma igreja sadia. Se ela tiver uma doutrina falha, com desvios, essa igreja terá uma vida cheia de problemas e talvez até paralisada. É uma igreja que não se desenvolve, é uma igreja raquítica, é uma igreja doente. Por quê? Porque o ensino base, que é a coluna da verdade, ela não está de acordo com aquilo que deveria estar. O ponto-chave, portanto, da lição de hoje é uma igreja forte, é uma igreja embasada nas doutrinas essenciais da fé cristã. Então, esse é o ponto-chave. Aí, o primeiro tópico vem dizendo, o que é doutrina? Então, segundo o dicionário, doutrina pode ser definido como conjunto de princípios que serve de base para um sistema religioso. No âmbito teológico, doutrina são as principais crenças a respeito do cristianismo, tendo como respaldo as Escrituras. Então, a nossa regra de fé e doutrina é a palavra de Deus, é a Bíblia, a inerrante, a imutável, a infalível palavra de Deus. Então, ela é a base da nossa doutrina. E quando a igreja se guia pela palavra de Deus, ela se torna uma igreja viva, ela se torna uma igreja avivada, ela se torna uma igreja sadia. E ela cresce, ela desenvolve, porque a sua coluna vertebral é as doutrinas da palavra de Deus, as quais elas são regidas, A igreja é regida, É dirigida. Louvado seja o nome do Senhor. O ponto 1 diz que a Bíblia, ela é como fonte de doutrina. As doutrinas cristãs possuem respaldo nas Escrituras e por isso são retiradas da Bíblia Sagrada. Por doutrina entendemos também que são assuntos que encontramos em dois, três ou mais lugares nas Escrituras. Infelizmente, vivemos dias de muitas inovações e falsos ensinamentos. Por isso, é necessário reiterar que a doutrina verdadeira tem como fonte as Escrituras.
Assim como a igreja primitiva, a igreja odierna necessita viver na doutrina dos apóstolos, conforme registra Atos capítulo 2 e verso 42, que consistia principalmente nos ensinos e na vida de Jesus, Lucas capítulo 24 e verso 47. Sua liturgia, um dos segredos do triunfo da igreja primitiva em meio às perseguições, era viver uma vida baseada nos ensinos apostólicos. Então nós vemos aqui, conforme o primeiro ponto, que a Bíblia, ela deve ser a nossa fonte de ensino. E é baseado nessa fonte de ensino que nós vamos nos sobressair dos demais ensinos falsos que existem por aí, né? Então nós vemos aqui que desde o princípio, os apóstolos, se basearam nos ensinamentos de Jesus. Eles seguiram o exemplo de Jesus em tudo, inclusive na liturgia. E um dos segredos do triunfo da igreja primitiva, em meio às perseguições que eles viveram, eram ter as suas vidas baseadas nesses ensinos apostólicos. Então os apóstolos não criaram ali uma nova doutrina, um novo ensinamento, mas eles ensinavam o que eles tinham vivido com Jesus, presenciado, né, Jesus fazer. E agora eles passavam para aquela comunidade. E aqueles irmãos basearam suas vidas, pois eles se dedicaram a esse trabalho, ao ensino da palavra, ao jejum e à oração. Então, eram as três coisas que eles tinham em comum ali, para poder alicerçar a fé daqueles irmãos que estavam chegando para a igreja. E hoje não pode ser diferente. Embora muitos movimentos tenham surgido no decorrer dos anos, muitas inovações tenham entrado na igreja, a palavra de Deus ainda é a verdade. E ela é a palavra de Deus inerrante, infalível, porque ela contém as palavras de vida eterna para nós. No segundo ponto, nós vamos ver que nós temos que viver a sã doutrina. O apóstolo Paulo, em sua missiva, salienta sobre a necessidade de cuidar da sã doutrina e perseverar nela, conforme está registrado em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. A verdade implícita neste versículo é que a vida pessoal dos ministros deve ser tão pura quanto a doutrina deles. Não é coerente pregar doutrina e não vivê-la em nosso cotidiano. Uma maneira para distinguir o falso mestre do verdadeiro ensinador é a transformação do caráter, pois a verdadeira doutrina faz com que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, conforme 2 Timóteo, capítulo 3, verso 17. Os representantes de Deus na terra precisam viver em conformidade com os princípios estabelecidos por Deus e explicitados nas Sagradas Escrituras, pois elas são o nosso manual de regra de fé e prática. Então nós vemos aqui, meus amados irmãos, que viver a santa doutrina, ela tem que ser um exemplo para os demais irmãos. E esse exemplo, ele tem que ser explicitado, vamos dizer assim, pelos que pregam essa palavra. Eu não posso ensinar uma coisa quando na prática eu vivo outra. Por que os apóstolos pregavam sobre a vida de Jesus? Conforme vimos no tópico anterior. Eles pregavam sobre a vida de Jesus e suas liturgias. E o povo absorveu isso através dos ensinos dos apóstolos, que quando eles eram perseguidos, eles alicerçavam as suas vidas nos ensinos apostólicos. Por quê? Porque os apóstolos não criaram uma nova regra, eles não trouxeram uma nova inovação, mas eles pregavam as doutrinas que Jesus tinha passado para eles. E isso foi absorvido através daqueles irmãos por meio da vida dos apóstolos. Agora, aqueles irmãos não viam Jesus, como os apóstolos viram. Mas os apóstolos viviam de acordo com o que Jesus tinha ensinado. E agora os irmãos, eles multiplicavam e repetiam aquilo que os apóstolos estavam fazendo. Porque ele se tornou para aquele povo o exemplo. Jesus se tornou exemplo para os apóstolos. E os apóstolos se tornou exemplo pelos ensinamentos de Jesus para aqueles que agora vinham fazer parte da igreja. Então é isso que nós precisamos ter em mente. Vivendo a sã doutrina. Para que nós possamos, como diz aqui o texto, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra.
Os representantes de Deus na terra precisam viver em conformidade com os princípios estabelecidos por Deus e explicitados nas Sagradas Escrituras, pois elas são o nosso manual de regra de fé e prática. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes a língua enrola aqui e a gente acaba falando manual e manuel, mas é manual, ok, irmãos? Uma igreja sem doutrina bíblica torna seus membros presas fáceis do modismo, da pós-modernidade. E isso aqui é uma verdade incontestável. Quando a igreja é muito liberal, o mundo está lá dentro dela, o pecado está lá dentro dela. As pessoas louvam, cantam, pregam, choram e se emocionam, mas não conseguem se libertar do pecado, das amarras de Satanás. Por quê? Porque está faltando a verdadeira doutrina. A verdadeira doutrina, ela vai sempre bater de frente com as práticas mundanas. E por isso que muita gente não aceita. Muita gente procura essas denominações aonde pode tudo e que as pessoas ali não estão preocupadas com as outras e muito menos o pastor está preocupado com a salvação daquelas pessoas. Então a pessoa vem como está e permanece como está. Ninguém vai te incomodar ali. Mas se você realmente quer ser um servo do Deus Altíssimo, você quer realmente ter vida eterna, vida com Deus, então você tem que vir para um lugar aonde a palavra de Deus é pregada, conforme ela deve ser pregada, e aonde ela vai confrontar você naquilo que você não está fazendo corretamente. Por quê? Porque o que Deus ele exige de mim, de cada um de nós, é a mudança de atitude. E se eu resolvo mudar de atitude, o Espírito Santo tem a liberdade para trazer essas mudanças e me conformar como é Cristo, né? Vou me amalgamar como é o Senhor Jesus Cristo, vou andar nos passos de Jesus, né? Vou obter da parte de Deus a mente de Cristo. Então eu vou viver uma vida santa, uma vida de pureza. E é isso que Deus quer que aconteça conosco, quando nós nos submetemos à sua vontade, através da palavra de Deus. No segundo tópico, nós vamos ver aqui sobre o valor pedagógico da doutrina. Os ministros de Deus, segundo a visão paulina aos Efésios, foram dados para aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Baseado nisto, Paulo não cessa de clamar para que Tito e Timóteo lutassem e perseverassem tanto na pregação quanto na defesa das doutrinas cristãs. Por que Paulo está pedindo ou clamando para que Tito e Timóteo fosse assim, pessoas que se colocassem na posição de defender as doutrinas, né, cristãs? Porque naquela época já existiam as falsas doutrinas. E aquele pessoal tinha uma facilidade muito grande de enganar o povo. Então, era necessário que Timóteo e Tito se colocassem, né, em defesa da sã doutrina e mostrasse para todos que estavam ali que a doutrina real e verdadeira eram as doutrinas, os ensinos da palavra de Deus, né, ensinados e deixados por nosso Senhor Jesus Cristo, que os apóstolos tinham colocado em evidência e em prática na vida do povo e que deveriam manter-se, né, para que o nome do Senhor fosse glorificado e as pessoas conseguissem se libertar das amarras do pecado, da mentira e do engano. Então vemos aqui que a doutrina, no desenvolvimento obreiro, ela se torna importante. Por isso que Paulo deixa explícito que o obreiro deve se apresentar a Deus como obreiro aprovado e que maneja bem a palavra da verdade, conforme 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. No desenvolvimento de nosso ministério, a sã doutrina gera um caráter, a estatura de Cristo, reconhecendo o domínio e a autoridade de Deus sobre a nossa vida e, consequentemente, a autoridade de homens idôneos sobre o nosso ministério. É lamentável ver que, infelizmente, existem obreiros que não têm a sua vida transformada. A exemplo dos filhos de Eli, estão no ofício, mas não conhecem o Senhor, conforme 1 Samuel, capítulo 2 e verso 12. O obreiro forjado na doutrina bíblica escuta a voz de Deus e a obedece, não se ilude com a anuência humana. Então nós vemos aqui, irmãos, que no caso de Eli, Eli foi um homem dedicado a Deus, mas os seus filhos não. Os seus filhos, eles viviam uma vida pregressa, uma vida de pecado, de engano,
E quando você lê o texto lá, né, de 1 Samuel, ali a partir do capítulo 1, você vai entender toda a história que aconteceu ali com os filhos de Eli, porque eles não tinham colocado, né, a obediência a Deus, a obediência à palavra de Deus em suas vidas. Então eles tratavam as pessoas de qualquer maneira. Então o comentarista está dizendo que é lamentável ver que infelizmente existem muitos obreiros que não têm a sua vida transformada. Eles são pessoas que têm um conhecimento da palavra, têm um conhecimento teológico, mas eles não se submeteram a Deus. Então eles estão por aí a enganar as pessoas, a trazer modismo, a trazer muitas coisas que acabam atrapalhando a vida daqueles que têm compromisso com Deus. Então nós precisamos, né, estar atento, vigiar. Né? E aí ele traz o exemplo dos filhos de Eli. Eles estavam no ofício ministerial, no ofício de profeta, mas não conheciam o Senhor. Não tinham conhecimento de Deus. Não examinavam as Escrituras. Então eles não tinham nenhum tipo de conhecimento de Deus. E isso é um pecado que ainda assola nos dias atuais. E principalmente nesse tempo pós-modernidade. Né? As teologias forjadas, né, fora da palavra de Deus. Que muitas vezes agrada o ouvido, massageia o ego, mas não traz nenhum benefício espiritual para aqueles que estão envolvidos com isso. Não traz a certeza de uma vida eterna com Deus. Até porque a preocupação dessa teologia não é preparar ninguém para o encontro com Deus nos ares e para o céu, ou estar com o Senhor Jesus na Nova Jerusalém, mas é simplesmente obter o máximo que puder nessa vida e desfrutar das benesses que o mundo pode oferecer neste plano. E nós não podemos estar presos nessas coisas, porque nós não somos desse mundo, ok? Dele fomos comprados, pertencemos a Deus e a nossa pátria não é aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, nós precisamos estar arraigados nas Escrituras. Diz aqui o texto que em todos os momentos percebemos Paulo nas epístolas pastorais, recomendando seus destinatários a fugir das questões loucas e sem instrução, conforme está registrado em 2 Timóteo, capítulo 2, e versículo 23, a não dar ouvido às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade, conforme Tito, capítulo 1, verso 14. Os falsos ensinadores se vangloriavam em ficar discutindo suas inverdades alicerçados em vãs filosofias e mitos culturais, mas Paulo diz que ao servo do Senhor não convém contender, mas está apto a ensinar e sofrer. 2 Timóteo capítulo 2, 24. É de vital importância que o homem de Deus esteja enraizado nas Escrituras, alimentando-se da seiva e dos nutrientes necessários para a frutificação. Então, é perca de tempo, muitas vezes, ficar discutindo, né, religião, discutindo doutrinas, porque essas pessoas elas se baseiam no misticismo, nas filosofias pagãs, e traz muitas inovações para o meio da igreja. Então, o que nós devemos fazer é pregar sã doutrina, mostrar para aqueles que abriram seus ouvidos que o Senhor Jesus é o Senhor, Ele é o Salvador, e que antes que você fique rico ou milionário neste plano, o Senhor quer salvar a tua alma, Ele quer perdoar os teus pecados, Ele quer escrever o teu nome no livro da vida e te dar o direito de poder participar da vida eterna que Ele tem para aqueles que obedecerem a sua palavra. Você pode até ficar rico, você pode até ter uma vida próspera aqui, mas em primeiro lugar é o reino de Deus e a sua justiça, porque as outras coisas, como diz o Senhor Jesus, elas serão acrescentadas no devido tempo. Louvado seja o nome do Senhor. No tópico de número 3, nós vamos ver que é perseverando na doutrina em dias difíceis. Nós precisamos perseverar na doutrina nesses dias que estamos atravessando. Eles não são fáceis, mas nós precisamos perseverar. Nos tempos primitivos, além das heresias que solapavam as igrejas, havia o fator perseguição através do imperador, mas também a perseguição por parte daqueles que não aceitavam as autoridades escriturísticas sobre sua vida, opondo-se àqueles que anunciavam a verdade. Então, existia as heresias, a perseguição do imperador contra o cristianismo e a perseguição dos falsos irmãos
que não queriam se submeter às Escrituras Sagradas. Então, irmãos, era uma coisa terrível. E hoje não é diferente. Nós vemos aí, em muitos países, a perseguição contra aqueles que se colocam, né, na presença do Senhor, que se tornam cristãos. A perseguição contra aqueles que pregam o Evangelho, que estão disseminando a palavra de Deus. A perseguição dentro da igreja quando você quer viver uma vida santa e piedosa. Aqueles que não vivem isso se levantam contra você e já vai taxando você de fanático, de santarrão, de o mais espiritual, porque eles estão acomodados com aquela situação, com aquele cristianismo raso, fácil, com aquele evangelho fácil, que pode tudo. Então eles não querem entrar pelo caminho da verdade. Então isso acontece talvez aí na sua denominação, aonde você está encontrando esse problema. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que nós precisamos perseverar. Nós temos que ser perseverantes, porque a nossa recompensa, o nosso galardão, não vem dessas pessoas que estão batendo de frente com você por conta da verdade, mas vem do Senhor. E é isso que vai diferenciar naquele dia o justo do injusto, daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Naquele dia nós veremos essa diferença. Então, meus amados irmãos, o primeiro ponto diz que pregando em todo o tempo a verdade. Precisamos estar pregando em todo o tempo a verdade. Doa em quem doê-lo. Ela tem que ser pregada conforme está registrado. Nós não podemos nem acrescentar, nem aumentar e nem diminuir. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Ela tem que ser pregada, tem que ser ensinada. Se as pessoas abrirem o seu coração e aceitar os ensinos bíblicos, felizes eles serão. Se eles recusarem, eles vão tratar com Deus. O juízo virá sobre eles. Então veja bem, Paulo foi categórico ao dizer que se deve pregar a palavra a tempo e fora de tempo, repreendendo e exortando com toda a longanimidade e doutrina, conforme está registrado em 2 Timóteo capítulo 4, verso 2. O que Paulo queria dizer é que Timóteo deveria proclamar com urgência, sendo o momento favorável ou não. Salomão disse que quem observa o vento nunca semeará, e quem olha para as nuvens nunca cegará. Eclesiastes capítulo 4, verso 11. Existem pessoas que são especialistas em procrastinar a pregação do Evangelho, mas a recomendação bíblica nos conclama para a urgência da mensagem, pois chegará o tempo em que ninguém mais poderá proclamar as boas novas de salvação. Então isso é o que vai acontecer em breve. Então nós temos que pregar em tempo e fora de tempo. Se tivermos a oportunidade de participar de uma reunião de estudo bíblico, nós temos que passar a mensagem como ela é, mesmo que as pessoas não aceitem, que acham que isso é muito radical, que isso é isso ou aquilo. O importante é que a palavra de Deus, ela não voltará vazia. Ela terá o seu fiel cumprimento. A mim, como profeta de Deus, como pregador do Evangelho, é pregar a palavra de Deus de acordo com como Ele entregou. Não estamos aqui para massagear o ego de ninguém, para nos conformar com o pecado de ninguém. Todo pecado é pecado. Para Deus não existe pecadinho, pecado ou pecadão. Pecado é pecado e precisa ser deixado de lado. A pessoa precisa se arrepender, se converter, confessar e se converter ao Senhor para poder alcançar de Deus o perdão e a misericórdia. Caso contrário, só existe um lugar para onde essas pessoas irão, para o abismo eterno, aonde haverá choro e ranger de dente, e não haverá mais chance nenhuma de voltar atrás para se consertar, voltar a fazer diferente. Então essa é a palavra de Deus. No segundo tópico, do ponto 3, nós vamos observar que a verdade está sendo deixada de lado. Assim como nos tempos apostólicos, vivemos nos dias de densas trevas e corrupção, quando as pessoas se recusam a ouvir a verdade. Paulo orienta Timóteo sobre a chegada de um tempo em que as pessoas não suportariam ouvir essa doutrina e por isso correriam atrás de mestres que aprovassem suas condutas, conforme está registrado em 2 Timóteo capítulo 4, verso 3. A influência dos ditames deste século precisa ser combatida com a pregação das verdades doutrinárias. Se quisermos uma sociedade curada e imunizada contra a corrupção, em todos os níveis e aspectos, devemos anunciar e ensinar as verdades eternas de Deus ao homem,
assim como Timóteo e Tito, que venhamos meditar, ler e perseverar nos ensinamentos do Mestre Jesus. Então, esse tempo não é diferente do tempo de Paulo, do tempo de Timóteo e Tito, e hoje nós temos essa dificuldade. As pessoas, por qualquer motivo, abandonam as suas igrejas, porque elas são confrontadas contra coisas que elas praticam e elas não querem ser confrontadas, então elas procuram lugares onde as pessoas não vão mexer, né, com os seus pecados, com aquilo que elas praticam. Mas é uma bobagem muito grande, porque ela pode ser aceita em determinadas comunidades, ali ninguém vai mexer no seu pecado, não vai apontar o seu erro, mas um dia também ela será deixada para trás. Ela terá o seu lugar no lago de fogo, a menos que se arrependa antes que esse dia chegue. Então nós, como servos de Deus, devemos perseverar na sã doutrina e pregar a sã doutrina com todas as letras, para que aqueles que foram chamados pelo Senhor se aproximem mais do Senhor e seja mais santificado ainda, seja mais abençoados ainda. Até porque, irmãos, é lamentável dizer, mas nem todos foram chamados para a salvação. A salvação é gratuita e ela está à disposição de todos, mas nem todos foram chamados. E o Senhor Jesus, uma certa feita, ele diz que aqueles que o Pai o enviou, nenhum se perdeu, a não ser aquele que para isso já tinha nascido. Falando ali de Judas. E nenhuma pessoa que o Pai enviou não pode chegar a Jesus. Só chega a Jesus aqueles que o Pai enviar. Então, olhando por esse lado, nós sabemos que muitos são chamados e poucos serão os escolhidos. Oxalá que eu e você possamos fazer parte desses grupos que foram escolhidos pelo Senhor e assim possamos um dia estar com o Senhor na eternidade. E concluindo a lição de hoje, as doutrinas foram dadas não apenas como identidade para o povo de Deus, mas também como meio de desenvolvimento do obreiro para o exercício ministerial. Isso porque eu não posso ensinar se eu não tenho conhecimento. E para ensinar eu preciso aprender. E para ensinar eu tenho que ser fiel ao que aprendi. Eu não posso acrescentar, como já disse, nem diminuir. Eu não posso criar um atalho, né, para levar os irmãos, aquelas pessoas, a estarem melhor confortados. Se a palavra de Deus ela confronta, eu preciso ser confrontado. Os irmãos precisam ser confrontados. Porque através da confrontação, através da palavra, quando bate de frente, é que nós despertamos dos nossos erros e procuramos nos humilhar diante de Deus ou não. A decisão é pessoal. Mas ela vem para bater de frente, para nos estimularmos ao arrependimento, para nos estimular a uma volta, a uma mudança de atitude, para que possamos crescer no conhecimento de Deus e da sua palavra e assim possamos estar no centro da vontade de Deus. Meus amados irmãos, aqui encerramos esta lição agradecidos a Deus por essa oportunidade. Lembrando aos irmãos que já são inscritos no canal, que deixa aquele joinha, aquele joinha é importante, irmão. Vai dando joinha lá, tá certo? Para quê? Para que a plataforma, o YouTube possa, né, divulgar esse trabalho para mais gente, porque quando você confirma, dá aquele joinha lá, o YouTube entende que vocês estão gostando do conteúdo que nós estamos publicando toda semana aqui, dessas aulas dominicais abençoadas que estamos ministrando todo domingo aqui. E aí você dá o joinha, o YouTube diz, opa, o povo está gostando. Tem 1000 e tantas pessoas inscritas e essas pessoas estão gostando. Deixa eu ampliar isso mais. E isso vai ser bom, porque nós vamos conseguir alcançar mais gente, mais pessoas, né? Você também pode, inclusive, compartilhar nas suas redes sociais, né? Os irmãos que não são inscritos e têm acompanhado e têm gostado, pode se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e assim juntos, irmãos, vamos fazendo a obra do Senhor, né? Aprendendo a palavra do Senhor até o dia da sua volta, ok? Então é isso que eu tinha que passar para os irmãos. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos, continue conosco e oremos ao Senhor para que o Espírito Santo esclareça mais e mais nos vossos corações tudo aquilo que passamos nesta aula de hoje. Porque o Espírito Santo tem esta capacidade de fazer com que os irmãos entendam, compreendam melhor tudo aquilo que estamos passando. Façam as suas perguntas, terei um imenso prazer em poder estar respondendo às vossas indagações. Ok, meus amados? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir.